Boa tarde a todos. Bom, primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição do webinar Segurança na Prática, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de como potencializar os investimentos de segurança que as empresas já realizaram, né, e como tratar efetivamente os investimentos de forma planejada. Para começar, eu queria passar um pouquinho, lembrar a vocês aqui um pouquinho dos eventos anteriores que nós tivemos, tá? Esses eventos, eles podem ser encontrados no nosso canal do YouTube, já hoje publicados, né? E o evento de hoje está sendo gravado e vocês vão receber um e-mail com a gravação desse evento logo que a gente acabar, né? Provavelmente amanhã, né? Então, caso vocês queiram rever algum desses eventos que a gente já fez, baixe nosso canal do YouTube. Eu tenho aqui um QR Code na tela, basta copiar e acessar, ou então é direto no YouTube, Future e Segurança da Informação. O que a gente vai, por onde a gente vai passar hoje? Qual o caminho que nós vamos traçar, né, para mostrar para vocês efetivamente como potencializar investimentos de segurança? Primeiro, a gente vai contextualizar um pouco o tema, né? Então, mostrar como o mercado, de modo geral, hoje realiza os investimentos de segurança, na nossa visão, como planejar esses investimentos e, por fim, como a gente potencializa isso. Uma vez que a gente contextualize, né, nós vamos demonstrar na prática um dos modos de realizar efetivamente essa potencialização e, por último, como a Future pode ajudar os seus clientes, seus parceiros nesse desafio, né? Então, para começar um pouquinho a contextualização, eu vou falar um pouquinho de como a gente realiza os investimentos hoje, que a gente enxerga no mercado. Bom, basicamente tem duas formas, né? A forma mais comum que nós vemos e nós identificamos, esbarramos no mercado hoje, nós chamamos simpaticamente de benchmark, mas no final das contas a gente brinca que é um investimento baseado em feeling, né? Então o cliente ele sabe que tem que ter um firewall, ele sabe que tem que ter um antivírus, ele sabe que tem que ter um backup e basicamente ele compra o que ele sabe que ele tem que ter. A maioria das empresas hoje ainda investem dessa forma, né? Tem alguns benefícios quanto a isso, né? Primeiro é a velocidade, né? Se você não precisa se planejar, pesquisar, estruturar efetivamente o seu investimento, é muito mais rápido você investir, basta você ter o dinheiro, né? Segundo, eventualmente você vai ter o menor custo, porque quando você basicamente se baseia no que você já conhece, no que é a prática do mercado, você está se nivelando geralmente por baixo. Então, você vai comprar as tecnologias comoditizadas, né, com os fabricantes mais simples e que não necessariamente resolvem o seu problema, né? Mas isso te gera um conforto relativo, né? Então, você basicamente sabe que, olha, eu estou fazendo o que o mercado faz de modo geral, eu estou seguindo a média, né? Eu estou na média. Não necessariamente isso te protege, né? E aí vem os contras, né? Primeiro, incerteza sobre os riscos. Se você está trabalhando baseado em feeling, né, em benchmark, você não tem certeza que efetivamente o seu risco está controlado, que a sua empresa efetivamente está protegida. E você pode, eventualmente, desperdiçar recursos, né? Porque aquilo que é padrão para o mercado pode não ser necessário para você. Ou você pode não precisar exatamente daquilo, pode precisar de menos, por exemplo, né? Ou pode precisar de mais e ter que reinvestir à frente. A outra forma que a gente enxerga no mercado, ainda de forma muito incipiente, mas isso está crescendo nos últimos meses, né, é a compra através de planejamento, né? Então, empresas que efetivamente contratam uma consultoria ou fazem um trabalho interno de análise detalhada do seu ambiente para identificar o que é necessário você investir para proteger o seu ambiente baseado em riscos, né? E daí você traça um roadmap para isso, né? Prós disso, basicamente você tem uma melhor compra, né? Você tem um custo adequado, não necessariamente o mais barato, mas você tem o custo certo, o custo justo para proteger o que você precisa proteger. Você tem um investimento efetivamente baseado em risco, não baseado em feeling. Então você consegue basicamente ter uma tranquilidade de que você conhece seus riscos. Você sabe o que você eliminou, o que você mitigou e o que você aceitou efetivamente. Então você consegue ter uma ideia de como está o seu ambiente. Contras disso. Primeiro, é um pouco mais difícil você convencer, né? Então, hoje, por exemplo, se você chega num diretor financeiro, em alguma pessoa na empresa que seja o aprovador de recursos, mas que não tenha um conhecimento técnico, você aprovar com ele a compra de um antivírus, de um backup, de um firewall, que são coisas que ele já ouviu, que ele conhece, que ele bem ou mal sabe para que serve, é muito mais simples do que você efetivamente
pedir aprovação para algo um pouco mais complexo. E daí você vai precisar se embasar muito bem e mostrar que o que você está solicitando efetivamente é baseado em risco. E outro contra é que você tem um tempo maior de execução. Né? Então, você não consegue chegar, colocar a mão na massa e sair partindo para o ataque. Efetivamente, você vai ter um tempo de análise, de preparação, de maturação disso para fazer um investimento mais adequado. Né? Falando um pouquinho como planejar os investimentos, com foco em planejamento. Né? Primeiro ponto importante é você analisar o risco. Então, primeiro, mapear os processos corporativos, entender quais são os seus processos de negócio. Não dá para a gente proteger uma empresa sem saber o que a empresa efetivamente faz, quais sistemas tocam cada processo corporativo. Segundo, identificar os controles existentes. Se você já comprou uma série de tecnologias, uma série de serviços, provavelmente não tem por que você comprar novamente. Então é importante você identificar o que já tem, né, para aproveitar isso. Identificar as falhas de segurança que você tem no ambiente baseado nos seus processos e nos controles que você já tem. E, por fim, definir o risco corporativo efetivamente. Com isso em mãos, você consegue, junto com a alta gestão, definir o apetite ao risco da empresa. Então, identificar até onde a gente vai, o que a gente aceita. Vamos tratar só que é risco alto? Vamos deixar de risco médio para baixo sem tratar? Ok. Definiu isso, identificou isso, defina o risco residual. Se eu tratar só o que a empresa falou que é necessário tratar e que eu deixo o apetite de risco, o que sobra? Exponha esse risco residual, deixe claro para todo mundo, combine o jogo. Né? Continuaremos, se investirmos isso aqui, continuaremos com o risco X, Y e Z. Né? E depois você volta e reconfirma. É isso mesmo? Vamos seguir dessa forma? Vamos. Então, perfeito. Uma vez que você tem isso definido, você pode efetivamente elaborar o planejamento. Definir quais são as ações necessárias para você implantar os controles necessários, selecionar quais são as tecnologias e serviços necessários para isso, elaborar efetivamente seu plano de correção com prazo, custos e etc., e aprovar esse plano de correção junto à alta gestão. E, por último, efetivamente, executar o que foi planejado. Então, aí são contratar as soluções necessárias, implantar essas soluções, medir e apresentar os resultados. Né? Então, uma vez que você fez todo um trabalho de planejamento, que você validou com todo mundo, etc., é fundamental que você meça e apresente resultados para que isso embase efetivamente a sequência do seu PDCA. Que você volte a rodar esse ciclo aqui, né? Fazer uma nova análise de risco, reduzir eventualmente o apetite de risco da empresa, fazer novos investimentos, etc. Então, fundamental que você meça e apresente resultados para a alta gestão. Bom, e como a gente planeja isso efetivamente? Né? Primeiro, e aí que é uma sugestão nossa baseada na estratégia de segurança da Future, que eu vou falar um pouco mais à frente. Tenha uma visão holística de segurança. Né? Tem muitos clientes que procuram a gente e falam assim, olha, eu quero comprar um Firewall, eu tenho aqui X milhões, X mil reais para comprar um Firewall. E pega todo o dinheiro que ele tem para investir, investe em um equipamento ou em uma solução específica. Tá? Eu falo Firewall como exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de tecnologia. Né? Então, tem uma visão holística. Pense em 2 camadas minimamente. A camada de proteção e a camada de resposta. Lembre que você tem que proteger os seus usuários, as suas informações, os seus equipamentos, meios de comunicação, aplicações. São coisas distintas, são proteções distintas e requerem soluções distintas para proteger. Né? Lembre-se que hoje os usuários eles estão em casa, eles estão na empresa, eles estão no cybercafé, eles estão na casa da avó. Né? Então você precisa focar em proteger os usuários. E as informações também estão no seu data center, mas também estão em nuvem. Também estão no notebook corporativo ou no celular pessoal. Né? Então você precisa se preocupar com todas essas camadas. E não adianta você ter uma série de camadas de proteção se você não consegue responder a um eventual incidente, se você não consegue identificar se aconteceu alguma coisa. Né? Muitas vezes o cliente vira para a gente e fala assim, não, mas eu estou tranquilo, aqui na empresa não acontece nada, não tem nenhum incidente. Temos um problema provavelmente de detecção. Tá? Então, distribua o investimento. Pegue o investimento que você tem e contrate soluções que abranjam várias dessas camadas, ou, eventualmente, várias soluções distintas. Como a gente potencializa, eventualmente, isso? Bom, primeiro, com base no seu planejamento, você já vai aproveitar as tecnologias ou soluções que você tem de casa. Obviamente, após uma avaliação, se aquilo resolve a sua necessidade. Né? Segundo, trate a segurança como um organismo.
Tá? Os produtos eles têm que ser integrados, os serviços eles têm que ser integrados para que tudo se fale. Você imagina um cenário que a sua ferramenta de proteção de usuários, por exemplo, identificou um evento suspeito. A sua ferramenta de proteção de endpoints identificou um outro evento suspeito. Os dois separados não servem de muita coisa, são só suspeitas. Eventualmente, os dois juntos podem caracterizar efetivamente o incidente. Então, você precisa ter essa integração de produtos e de serviços para você conseguir trabalhar melhor a segurança da informação na sua empresa. Quais benefícios para isso? Primeiro, maior índice de detecção. Se você tem isso tudo integrado, é mais fácil você identificar um incidente. Se é mais fácil você identificar, você consegue responder esse incidente no menor tempo, no menor prazo. Se você responde o incidente no menor prazo, você efetivamente reduz impacto na sua empresa, que é o grande objetivo do trabalho de segurança da informação. Se você reduz o impacto, você reduz o risco corporativo, né? Lembrando que o risco nada mais é do que um cálculo entre a probabilidade de acontecer alguma coisa e o impacto, né? E, por último, você tem um menor custo total. O que é importante essa frase aqui de menor custo total, essa expressão? Segurança da informação não é investimento. Nós vemos alguns clientes ainda tratando segurança da informação como investimento. Investimento é negócio. Investimento é você comprar uma máquina, é você comprar um equipamento, é você comprar um sistema, é você comprar algo que efetivamente alavanque o seu negócio. Segurança da informação é seguro e tem que ser tratado como tal, né? Agora, um seguro, não adianta você pagar um seguro barato que quando você tenha um problema, ele não te resolva. Você precisa comprar um seguro que efetivamente resolva o seu problema. Nós tivemos um caso há pouco tempo no Brasil de uma grande empresa conhecida por todos que teve um grande incidente e teve que pagar mais de 200 milhões de reais de resgate, né? E porque ela efetivamente não investiu no seguro que era necessário para o ambiente dela, né? Então, assim, é fundamental que vocês meçam de forma adequada para não gastar mais do que vocês precisam, mas também para que não tenham a falsa ilusão que gastando pouco vocês estão protegidos, né? E como a gente faz isso, efetivamente? Como é que a gente faz essa integração toda, né? Tem 3 formas, basicamente. Primeiro, você pensar em trabalhar com soluções do mesmo fabricante. Se a gente parar para analisar o mercado, cada vez mais os grandes players de mercado estão adquirindo soluções, desenvolvendo novas tecnologias e tendo um portfólio cada vez mais amplo e integrado. Grande vantagem disso, integração nativa. Então, ferramentas se falam, console único, etc. Para o cliente ganha poder de barganha. O cliente ele pode chegar para o fabricante e falar: olha, eu estou comprando um monte de coisa, então eu quero pagar mais barato, né? Você tem o poder de barganha nesse sentido. Em contrapartida, você não consegue abranger tudo que você precisa. Por mais que o portfólio dos fabricantes cresça, expanda e etc., você não vai conseguir resolver todos os problemas, né? E aí você tem uma segunda solução possível, que é utilizar APIs. Diversos fabricantes hoje no mercado eles já disponibilizam APIs para integrar as ferramentas deles com as ferramentas de outros grandes fabricantes, né? Então, você tem como benefício aqui poder trabalhar com diferentes fabricantes, né? Você já traz nessas ferramentas uma série de integrações prontas, né? Então, pronto para uso, né? Mas, em contrapartida, se você não tiver uma integração nativa, você tem alguma complexidade para implantar isso. É óbvio que com alguém especializado você consegue fazer, mas não é algo que com 3 cliques você resolva, né? A terceira possibilidade é você trabalhar com integrador de solução. Então, você vai pegar uma empresa, né, que efetivamente conheça e trabalhe com uma série de fabricantes, que integre todos esses fabricantes, seja através de APIs, seja através de processos, mas que consiga efetivamente te entregar algo único, uma visão única, um tratamento único, um processo único. Porque hoje o que a gente enxerga é o cliente ele contrata, por exemplo, a tecnologia A com uma empresa, suportando aquela tecnologia, a tecnologia B com outra, a tecnologia C com outra. Quando acontece um incidente, eles fazem a famosa sala de crise. E por que ela é sala de crise? Porque você tem a crise de verdade, né? São 3, 4, 5 empresas que não se falam, que muitas vezes são concorrentes entre si, né, que estão ali tendo que, naquele momento de crise, se entender para resolver um problema do cliente. Então, é fundamental que você pense em todos esses aspectos na hora de planejar efetivamente a sua segurança. Nenhuma desses três caixinhas aqui resolve integralmente o problema. Então, fundamental que a gente sempre recomenda é que você una essas três, que você trabalhe com
poucos fabricantes, mas que tenham um portfólio completo para que você tenha uma possibilidade de integração, que sejam fabricantes que efetivamente consigam se integrar e que vocês utilizem integradores de solução para dar uma visão única para isso. Tá? E hoje, nesse nosso evento, além de contextualizar todo esse cenário, mostrar nossa visão, etc., nós trouxemos um parceiro nosso, um grande parceiro, que é a Trend, né, que vai demonstrar na prática como ela faz um pedaço, pelo menos, de tudo isso que a gente falou. Então, passo a bola agora para o Marcelo. Tá? Seja bem-vindo, Marcelo, fica à vontade. Tá contigo. Bacana, Luiz, obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o nosso bate-papo ele vai ser dividido em duas etapas. Eu vou contextualizar através de uma apresentação. Pode confirmar, Luiz, se está aparecendo aí para vocês? Aparecendo sim, perfeito. Legal. Eu vou contextualizar, né, usando até o tema de ransomware, né, que é um tema, até o Luiz comentou, do resgate, do pagamento, e está muito na moda, né, está muito forte esse tema justamente pelo fato de que as empresas não têm muito a fazer quando elas são afetadas, né, pelo viés financeiro. E a gente entendendo um pouquinho como funciona, né, qual a sistemática de um ataque de ransomware, o que o Luiz comentou vai fazer um pouco mais de sentido até na prática, né? Então o foco é justamente esse, né, exemplificar e trazer para vocês a informação na prática. Então primeiro eu queria começar com uma mensagem, né, ou de resgate ou de alerta, enfim, mas é algo que eu gostaria de convidar todos a pensar um pouquinho, né, falar, poxa, o que aconteceria, né, como que vocês reagiriam se vocês chegassem na empresa de vocês como responsáveis ou como usuários, enfim, tivessem de decidir, né, qual ação tomar frente a uma mensagem como essa. Seus dados foram criptografados e para tê-los de volta você precisa pagar um resgate, né? Qual seria a reação? E infelizmente a gente tem que pensar nisso porque no nosso dia a dia na Trend, né, nós temos contato com esse tipo de situação praticamente toda semana. Empresas grandes, médias, pequenas, isso não faz diferença, né? Sempre a gente tem algum caso e aquela velha história. Poxa, não esperava que fosse acontecer comigo. E aí, para começar a entender essa situação, a gente sempre define uma história, né? A gente comenta que todo incidente ele tem uma história. Infelizmente, a gente está começando pelo final, né? Quando já houve o incidente, já houve o ataque, e aí os clientes têm algumas perguntas, né? Poxa, de onde veio? O que será que os atacantes acessaram? Quais equipamentos, né, da minha empresa foram afetados? Se foram extraídas informações, né, e que informações? Quanto tempo vai levar, né, para eliminar essa ameaça? E quando a gente termina, né, quando, entre aspas, né, acabou aquela sala de guerra, etc., ó, estamos livres, poxa, será que a gente está realmente livre? Será que isso não tem a chance de ocorrer novamente? Então ficam várias dúvidas, né? E para ajudar a responder essas dúvidas ou para ajudar a entender, a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que tentar entender o início da história, né? Então toda história tem um início. Mas se a gente não tiver um contexto, fica muito difícil, né, de entender e até de reagir, né? Como a gente vai fazer um investimento em proteção se a gente não conhece, né, não sabe bem como foi o ataque, como os atacantes trabalham, como eles atuam, etc. Então aqui a gente até usa essa imagem, né, como uma metáfora, porque é importante, se a gente tiver uma visão parcial do todo, nós não vamos conseguir tomar uma decisão, nós não vamos conseguir fazer o melhor investimento e, consequentemente, a gente não vai conseguir ter a melhor proteção possível. E para entender um pouco mais, né, como que funciona, como a gente pode voltar um pouquinho no tempo, né, principalmente falando de ataques de ransomware, nós resumimos aqui, né, os ataques e são, bom, a Trend tem uma série de estudos, né, cada vez que acontece um ataque em nível global, um ataque que afeta muitas empresas, a nossa equipe ela vai a fundo, tenta entender, se infiltra nos grupos dos atacantes, enfim. E o lado bom disso, se é que tem um lado bom, é que o modelo de ataque ou a forma pela qual os atacantes atuam, ela não varia muito. Então é relativamente fácil de mapear e de entender. Então como funciona de uma maneira simplificada, né, um ataque de ransomware? O início ele sempre vai ser, ou normalmente vai ser dado através de contas comprometidas, de uma vulnerabilidade, de um e-mail direcionado.
E a partir daí, a partir do momento que o atacante ele ganha, né, acesso ao ambiente da vítima, da empresa, ele começa a executar algumas ferramentas e alguns procedimentos para fazer a movimentação lateral e o reconhecimento da rede, ou seja, ele tenta expandir, né, o raio de ação, a cobertura de ação que ele tem naquela empresa. Então, ele vai usar diversas ferramentas, sejam específicas, né, utilizadas pelos atacantes ou até mesmo componentes do sistema operacional. Depois que ele tiver o controle e tiver o conhecimento, um ponto muito importante é a extração de dados. Então, esses ataques, eles não ocorrem só com a execução do ransomware. Os atacantes, eles extraem dados para fazer o que nós chamamos de dupla extorsão. Então, além dele pedir um resgate para restauração, ele pede um outro resgate para não divulgação ou não comprometer, né, não divulgar esses dados para terceiros. E isso é uma situação muito, muito complicada para as empresas que são afetadas, porque o pessoal perde totalmente o controle. Se eu sou uma empresa, por exemplo, um laboratório médico, e o atacante fala, olha, estou aqui com o prontuário de todos os seus pacientes, e se você não me pagar X, eu vou divulgar isso, vou entrar em contato com os pacientes, e isso acontece, tá? Eles extorquem, inclusive, os pacientes, ou seja, o cliente da vítima. Então, é uma situação muito, muito complicada. Então, depois que eles extraíram os dados, aí vem a etapa de execução do ransomware. Antes de executar, eles tomam algumas medidas, né, para minar os mecanismos de defesa das empresas, e, por fim, o ransomware é executado. Todo esse processo que eu mostrei aqui, normalmente ele acontece de maneira remota, ou seja, o atacante ele tem acesso ao ambiente da vítima e executa, né, essas etapas, esses processos de forma remota, e normalmente, quando o pessoal nos procura, né, eles descobrem, infelizmente, quando é tarde demais, justamente nesse quadrinho vermelho aí, quando o ransomware foi executado. E por que que isso é difícil, né? Por que que isso acontece? Como o Luiz falou, hoje é praticamente impossível a gente encontrar uma empresa que não tenha um antivírus, né, minimamente configurado, ou firewall, enfim. As empresas elas têm pelo menos algumas soluções de proteção, mas por que que tem acontecido tantos ataques? A gente tem duas explicações aí básicas, tá? A primeira é a quantidade de informação. Então, aqui a gente tem uma tela do nosso produto de antivírus, de anti-malware, com uma série de detecções, e eu ressaltei aí no meio delas, né, meio escondidinho, não sei se vocês conseguem ler, mas a detecção do que a gente chama de hacking tool. Então, o antivírus, ele fez o trabalho dele, ele detectou, ele conteve aquela ameaça, porém, se tratando de um hacking tool, ela é uma ferramenta que tem um propósito. E se ela é uma ferramenta, ela está sendo operada por alguém. Então, esse é um ponto muito importante, né? Às vezes, o pessoal, pelo excesso de informação, pela falta de visibilidade, enfim, por uma série de fatores, não consegue discernir, ter esse discernimento, né, no meio de tantas detecções, o que é trivial e o que merece uma atenção especial. E justamente nesse ponto, né, para atender a essa demanda, a Trend ela criou uma plataforma chamada Vision One, que é a plataforma que eu vou demonstrar para vocês, tá? Para a gente sair um pouquinho do PPT, ficar um pouquinho mais animada, né? Um pouquinho mais mão na massa. Mas basicamente o que essa plataforma faz, como o Luiz comentou, frisou bastante, né? Temos toda a nossa inteligência, toda a nossa tecnologia, né? Aqui, integração com as nossas ferramentas de segurança, mas também integração com ferramentas de terceiros, né? A gente citou alguns exemplos, depois eu mostro para vocês com mais detalhes, justamente para aumentar a visibilidade e para potencializar o poder de ação e de reação das empresas perante a suspeitas, né? A gente poderia já atuar numa primeira suspeita de ataque, a ferramenta já permite que exista uma resposta, né? Que seja dada uma resposta. Como isso funciona? Basicamente, nós trabalhamos com sensores. Então, as ferramentas que já existem hoje no ambiente, o antivírus, a ferramenta de proteção de e-mail, de proteção de rede, etc., elas passam a coletar informações, não só detecções de ataque, mas informações que nós chamamos de telemetria. Então, acessos de usuários, execuções, mudanças em registro, em configurações do sistema operacional. E todos esses pontos, né, todas essas informações, de uma maneira isolada, talvez elas não tenham uma relevância. Então, se um usuário fez login numa máquina 10 horas da manhã, é uma situação normal. Agora, se esse usuário ele deveria ter feito login
na máquina dele, no computador A, e fez o login no computador B em uma outra cidade, aí esse sim já é um fato relevante. Então, esse tipo de informação, esse tipo de correlacionamento de informações é o que permite, né, aos nossos clientes entenderem se uma situação apresenta risco ou não. E isso tudo, essa análise é feita de forma automática. Então, através aí de modelos, de regras, de filtros, a plataforma ela faz essa análise e consegue entregar isso de maneira prática, de maneira pronta, como vocês vão ver daqui a pouquinho na console, para que o administrador tenha a possibilidade de validar. Então, aqui a gente está gerando alertas, né, eles podem ou não ser reais. Tem alertas críticos, tem alertas que a gente fala, olha, é certeza, você tem um invasor, mas tem situações que não, foi executado um PowerShell. Isso pode ser uma ação executada por um administrador e pode ser uma ação executada por um atacante. Então, a plataforma ela dá essa possibilidade para que o administrador tenha visibilidade do que esteja acontecendo e para que ele possa reagir o mais rápido possível. E aí, para que vocês tenham, né, essa visão, a gente vai fazer uma demonstração aqui na prática. Então, eu vou fazer um switch aqui de tela. E eu não sei, Luiz, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat aí, a gente já pode também comentando, tá? Enquanto isso, eu vou trocar aqui a minha tela rapidamente. Perfeito. E a dúvida é só colocar no chat, pessoal, que é o final da demonstração aqui, a gente responde tudo. Legal, vamos lá. Eu vou olhar um pouquinho aqui de lado, tá? Que eu estou num outro monitor. Só confirmando de novo se vocês conseguem visualizar, está aparecendo para vocês a console? Para mim, tá sim. Bacana. Então, o Vision One, olhando assim, né, da forma que está aqui, parece uma console, né, uma console web, na verdade mas por trás disso tem muitas plataformas, muitas tecnologias, né, muitas aplicações que fazem aquele processamento que eu comentei anteriormente, né? Então, nós coletamos a informação de execuções no ambiente das empresas, né, dos nossos clientes, e temos uma série de motores aqui, uma série de tecnologias, de modelos, enfim, para gerar informações relevantes com respeito a ataques ou situações de segurança. Tá? Então, vou mostrar para vocês algumas dessas funcionalidades, né, algumas dessas formas que a gente tem para exibir a informação, e espero que fique claro. E, de novo, se tiver alguma dúvida, se algo não ficou claro, se vocês quiserem algum outro tipo de exemplo, por favor, indiquem, o Luiz também, para a gente, esse evento é para vocês, né? Então, a ideia é que vocês tenham essa visibilidade, essa visão e conheçam, né, o que a gente consegue entregar. Então, esse primeiro mapeamento que a gente tem aqui, não sei se todos conhecem, né, mas existe uma empresa sem fins lucrativos chamada Mitre. Bom, a gente fala Mitre, né, em português, é Myler, né, em inglês, e eles desenvolveram uma matriz de procedimentos utilizados pelos atacantes. E essa matriz ela é dividida no que a gente vê aqui em colunas. Então, você tem lá a fase de reconhecimento, de desenvolvimento de ferramentas, de acesso inicial, execução e assim por diante. Então, enquanto mais para a direita a gente tiver incidentes aqui, significa que o atacante está se aprofundando mais nesse ataque, no desenvolvimento desse ataque. E essa matriz, que é uma ferramenta, né, de conhecimento público, então ela é aberta para o público, não há custos. Então, ela traz tanto o mapeamento das técnicas e táticas que os atacantes utilizam, como também as ferramentas ou os procedimentos para eliminar, para mitigar esse risco. E o que nós fazemos aqui através do Vision One é, de forma automática, fazer todo o mapeamento e detecção se alguma daquelas técnicas listadas pelo Mitre foram observadas no ambiente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tarefa de agendamento, né, de job, tá, de task. Então, essa é uma técnica utilizada pelo atacante. Ele cria uma tarefa agendada no sistema operacional para executar de tempos em tempos uma determinada ação. O último incidente que eu tive contato com essa técnica especificamente, o atacante ele criava um executável, criava e executava durante 2 minutos. A cada hora ele executava, ficava executando durante 2 minutos, depois ele deletava e terminava a execução, obviamente. Então, para um analista, né, se ele não tivesse a visibilidade nesse momento, daqueles 2 minutos de execução,
ele não teria mais contato com o malware no caso. Tá? Então é muito importante esse tipo de registro. E esse registro também não é simples, né, de se obter sem uma ferramenta adequada, né, sem uma ferramenta desenhada para isso. Então aqui é uma primeira visualização que a gente tem. Cada um desses retângulos, né, que estão aqui, eles significam que uma determinada técnica de ataque foi identificada, foi observada no ambiente. Tá? Indo para essa linha, nós temos aqui uma série de outras informações, que aí eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. A gente tem os incidentes, os alertas, os equipamentos que participaram de ataques. Tá? Então, eu vou mostrando isso de uma maneira gradativa aqui na console, começando pelo que a gente chama de Zero Trust. Tá? O que é o Zero Trust? Quando a gente tem uma identificação, né, como a gente viu anteriormente, de uma técnica, de uma tática, enfim, de um atacante, isso pode significar um ataque propriamente dito, ou pode significar também a exploração de algum risco ou comportamento arriscado de algum usuário. Então, nesse outro painel aqui de visibilidade, o que nós temos? Nós temos uma série de indicadores de risco da empresa, né? Então, esse valor de 62, ele indica um determinado nível de risco. Tá? Deixa eu mostrar aqui na outra console, fica melhor. Ele vai até 100, tá, normalmente. E esse indicador ele é composto por uma série de sub-indicadores, digamos assim, que são esses aqui do lado. Normalmente, quando a gente implementa, né, quando os clientes adquirem a solução ou fazem um teste, né, a primeira pergunta que surge, poxa, eu estou aí com um indicador de 65. Isso é bom, é ruim, é muito perigoso, não é? Como que eu estou? Então, a gente ajuda também os clientes terem essa visibilidade, tá? De algumas formas. A primeira delas, nós comparamos, né, a gente consegue exibir um nível de indicador regional. Então, nesse caso aqui, a gente tem um nível de 35. Então, significa, poxa, se eu estou com 65, pelo menos eu estou acima da média das empresas aí da minha região. A gente tem outros comparativos com empresas da mesma área também, com empresas do mesmo tamanho, né, mesmo porte, mas é um primeiro indicador, né, um primeiro comparativo para o pessoal saber como que está o nível de risco. Alguns outros indicadores, eles são gráficos. Então, aqui a gente tem uma linha de tendência que ela vai alterando com o passar do tempo. Então, isso mostra que é um indicador dinâmico, mais uma vez é gerado de forma automática, e isso vai variar de acordo com o comportamento dos usuários ou comportamento, perfil de segurança da empresa. Tá? Como que esse indicador é composto? A gente tem aqui vários índices, né, como eu comentei, vou falar rapidamente sobre eles. Primeiro, contas comprometidas. Então, a Trend ela tem uma central de inteligência e a gente consegue monitorar através de informações públicas, né, ou informações que tenham sido divulgadas por atacantes, mas que estejam em domínio público, sobre contas comprometidas. Então, a gente consegue aqui fazer um match se a conta desse meu cliente em questão, se alguma conta de usuário desse meu cliente em questão foi divulgada em algum vazamento. Temos também um indicador de vulnerabilidades. Então, a nossa ferramenta ela faz uma análise em tempo real das vulnerabilidades, tanto do sistema operacional como de software, né, dos equipamentos, e a gente consegue indicar aqui também. E assim sucessivamente. Então, tem detecções anômalas, que são comportamentos diferentes, em comportamentos que não deveriam acontecer, como aquele que eu comentei, um usuário de São Paulo fazendo logon, por exemplo, em uma outra cidade, em um outro horário que não seja o horário de trabalho. Acesso a informações, aplicações web, que vamos ver também, e detecções tanto de malware quanto de XDR, que é a própria console aqui que a gente tem. Então, todos esses indicadores, ou todas essas informações, não significam que existe um ataque, né, necessariamente, por assim dizer, mas que existe um risco. Quanto maior o nível de risco, maior a probabilidade de um ataque efetivo. Então, se a gente clicar, por exemplo, em qualquer um deles, na parte de vulnerabilidade, eu vejo aqui que o meu índice de vulnerabilidade ele vai crescendo, né, com o passar do tempo. Poxa, por que está crescendo? Né? O que está causando isso? Então, embaixo nós temos todos os detalhes aqui.
Então, eu tenho a lista de vulnerabilidades, né, que foram identificadas no ambiente, o nível de criticidade, enfim, o score, quantos equipamentos apresentam essa vulnerabilidade, as regras de proteção que nós temos da própria trend. Então, por cada vulnerabilidade aqui já existe uma regra de proteção criada, e principalmente tentativas de exploração. Então, nesse ambiente, por sorte, né, a gente está zerado, né, não houve alguma tentativa de exploração. Mas seria um warning, né, um alerta muito grande se alguma vulnerabilidade tivesse sido explorada aqui. Então, significa que o atacante ele já começou a atuar no nosso ambiente. Tá? Como o Luiz comentou, nós, né, da Trend, a gente, obviamente, trabalhamos com as nossas soluções, então todas elas, ou pelo menos as principais, já estão integradas aqui no Vision One, mas a gente preza pelo investimento do cliente e por outras fontes, né, por outras conexões que a gente pode fazer com ferramentas de terceiro. Então, nesse painel que a gente está visualizando aqui, eu tenho uma série de recursos, né, uma série de sensores que podem ser da Trend, podem ser de terceiros, que vão me indicar aqueles níveis de risco. Então, eu posso ter informações sobre contas, sobre sistemas operacionais, sobre atividade do usuário e assim por diante. Tá? Então, esse é uma primeira mensagem, né, que eu queria passar para vocês em termos de integração com plataformas de terceiro. Tá? Depois, daqui a pouquinho, eu dou um pouquinho mais de detalhes a respeito disso. Luiz, pessoal, não sei se tem alguma dúvida, eu não estou olhando o chat, mas fiquem à vontade, eu não sei se vocês conseguem falar ou só escrever, A que mas aí, surgiu, se a você que tiver... surgiu, a Sim, que surgiu aqui eu já respondi, e um ponto importante só é assim, quando a gente fala, por exemplo, em demonstrar maturidade, em planejamento, etc., quando você tem esse tipo de visualização, à medida que você mostra que o risco está diminuindo, você mostra que os investimentos que você fez estão surtindo efeito, né? Então, acho que isso é muito importante para você rodar aquele ciclo de PDCA e conseguir novos investimentos para deixar a empresa mais segura, né? exatamente. Justamente essa parte, né, a gente está tentando, né, nós estamos nos antecipando a um possível ataque. Então, a melhor maneira de fazer isso, obviamente, é diminuir o risco. E é muito difícil, às vezes, né, como você comentou, a gente precisa ter contexto, né, precisa, às vezes, de ferramentas para medir como que a gente vai analisar a vulnerabilidade do ambiente. Tem ferramentas que fazem isso, mas como que eu vou definir se qual o nível de risco que uma determinada vulnerabilidade apresenta? Então, esse tipo de interpretação, a própria plataforma já traz através de toda a inteligência. A Trend é uma empresa com mais de 30 anos dedicada só à área de segurança, então toda essa inteligência foi colocada aqui na plataforma. Bacana. Um outro perfil que eu gostaria de mostrar, né, uma outra face aqui da ferramenta, que também tem a ver com o tema de risco, é a utilização de aplicações web. Então, hoje a gente sabe que cada vez mais, né, a gente tem os usuários trabalhando em home office, né, cada vez mais eles estão fora do ambiente corporativo, digamos assim, né, das camadas de proteção mais tradicionais, e isso acaba gerando uma certa liberdade, né? Então, o usuário, às vezes, ele compartilha a máquina até com outras pessoas na residência dele. Temos casos que o usuário utiliza o próprio computador pessoal, a empresa não conseguiu, né, fornecer computador para todos trabalharem em casa. Então, nós temos uma série de cenários aqui que são desafiadores, né, para quando a gente fala de segurança. E um deles, muito importante, é o tema de acesso, né? Quais aplicações os usuários estão acessando. Então, nós temos também aqui uma área, né, da nossa plataforma que ela indica a quantidade de aplicações que os usuários estão acessando, qual o nível de risco ou não, né, se são aplicações permitidas pela empresa ou não, se elas são aplicações que oferecem risco ou não, quais são as categorias de aplicações. Então, todas essas informações a gente consegue ter de uma maneira gráfica, né, quais as aplicações têm, quais as aplicações foram permitidas e, principalmente, quais são os usuários que estão, qual é o perfil do meu usuário, né? Quais são os usuários que mais acessam aplicações e qual tipo de aplicações eles acessam. Só para compartilhar com vocês, né, a gente teve uma demonstração na semana passada e uma das aplicações que chamou a atenção do pessoal de segurança que estava monitorando foi o TeamViewer.
O TeamViewer, por si só, ele é uma aplicação segura. Aliás, deixa eu até acessar aqui uma aplicação, Microsoft Graphic, vou pegar uma qualquer aqui. O TeamViewer é uma aplicação segura, né? Então, como que nós indicamos o nível de segurança? A Trend ela faz uma série de avaliações em relação a compliance, em relação a features de segurança que essa aplicação tenha, formação de headers. Então, todos esses, essa análise, né, todos esses indicadores, eles vão nos dar um índice, né, de segurança ou comprometimento de uma determinada aplicação. O TeamViewer é uma aplicação considerada segura, né, do ponto de vista desses indicadores, mas é uma aplicação totalmente proibida dentro daquela empresa. Então, esse tipo de situação é muito importante. O cliente, o administrador, ele tem condições de, através desse painel, customizar o que para ele é seguro, para ele não é seguro e assim por diante. Então, ele pode mudar o nível de risco, ele pode determinar se uma aplicação é permitida ou não, e sempre que houver algum desvio, ele vai ter essa visibilidade. Tá? Voltando aqui, nós temos também informações de usuários. Né? O que os usuários estão acessando, quantas vezes, qual é o perfil, qual o nível de risco daquele usuário. Isso é importante também que a gente tenha essa granularidade, né, de ver a empresa como um todo, mas também de ver os usuários de forma individual. Então, isso ajuda, né, a nós priorizarmos, né, o que a gente vai fazer, se está faltando conscientização para o usuário, ou se é uma pessoa que realmente tem um comportamento arriscado e a gente precisa tomar alguma outra ação. Então, a gente tem essa análise individualizada por usuário também com o passar do tempo, inclusive os acessos, né, colocados de uma maneira geográfica em um mapa, né, o que ele está acessando e de onde ele está acessando. Então, se eu tenho um acesso em locais diferentes, né, e simultâneos, poxa, isso indica que provavelmente essa conta foi comprometida. Se essa conta sofreu um ataque de força bruta, né, se aquele usuário ele tentou fazer o login várias vezes, né, e não teve sucesso, isso pode significar também um ataque. Então, todas essas informações nos indicam o nível de risco. E aí, infelizmente, vamos supor que o usuário não, né, o administrador, ele não conseguiu identificar um risco, enfim, ou o atacante conseguiu burlar o sistema. Nenhum sistema é infalível, né? Então, existem várias camadas de proteção aqui na plataforma, várias maneiras de visualizar. Então, se aconteceu algum incidente, nós temos também como visualizar aqui no painel que nós chamamos de Workbench. Então, os Workbenches, eles são representações gráficas de um incidente, de um ataque, e voltando lá naquela parte do slide, a gente procura aqui contar uma história. Então, essa é uma console que tem uma série de incidentes simulados, né, no dia a dia, no cotidiano, essa quantidade seria bem reduzida, mas aqui nós conseguimos ver uma quantidade imensa de alertas e esses alertas eles podem ser combinados para montar um determinado incidente. Eles são correlacionados. Então, aquele tema que o Luiz falou, uma detecção em um endpoint tem um determinado valor, uma relevância. Um correio que veio por um phishing que chegou para um determinado usuário tem outra. Mas será que eles estão conectados? E se aquele e-mail que veio com o link foi clicado e daí se disparou um processo e assim por diante? Então, é justamente essa análise que a gente faz de forma automática e exibe aqui de uma maneira muito simples de visualizar. Então, aqui a gente tem os incidentes combinados, eu vou abrir um só rapidamente, né, só para mostrar para vocês. Então, dentro desse incidente, a plataforma ela já fez uma série de análises e já traz todos os detalhes aí de uma forma muito simples de interpretar. Então, temos aqui o timeline. Então, aqui, por exemplo, é um ataque de ransomware. Temos o escopo. Lembra aquelas perguntas? Quantas máquinas foram afetadas? Quando? Quem? Etc. Então, a gente tem aqui as máquinas e os usuários. E para a equipe de investigação, para quem for tratado desse incidente, dependendo da tecnologia, então, se esse for um cliente, por exemplo, da Trend, a gente já consegue mitigar esse incidente de forma automática, tá? A partir de algumas regras que
que podem ser configuradas. Mas caso seja necessário, né, uma avaliação mais profunda, aqui a gente tem os objetos que são relevantes em relação a esse incidente. E para contar a história, eu abri aqui um outro painel de visualização, que é o que eu comentei, é mais uma forma, né, de visualizar um incidente, um alerta, e aqui a gente tem toda a história do que aconteceu. Então, nesse caso, temos o início desse ataque, né, ele que aconteceu, ele começou por um e-mail, então temos aqui o remetente desse e-mail, e através desse próprio painel, dessa própria console, eu poderia bloquear esse remetente. Então, isso enviaria um comando para a nossa solução de proteção de colaboração, né, Office 365, Google Workspace, etc. Ninguém mais da minha empresa vai receber mensagens desse remetente. Depois a gente tem a mensagem, e essa mensagem continha um link malicioso, que eu também posso adicionar em uma blocklist, e esse ponto é importante, que eu vou comentar no final. Dependendo da integração que nós tivermos, a gente pode mandar essa informação, essa configuração para o firewall, para que ele seja bloqueado no Fortinet, no Palo Alto, etc. Tá? E aí temos um e-mail. Então, chegou um e-mail, temos todo o detalhamento, o cabeçalho, enfim, qual é o remetente, quais são os destinatários, etc. E esse e-mail chegou para o nosso usuário Sam. O Sam executou, abriu esse e-mail através do computador dele, o Sam PC, e a partir daí iniciou-se uma série de eventos. Tá? Então, aqui seria a visualização de um ataque. Então, o que aconteceu aqui? O usuário clicou no link que tinha no e-mail. Esse link, ou essa página, né, para onde ele foi direcionado, tinha um script malicioso, e a partir desse script, houve uma série de execuções, uma série de processos foram iniciados sem o consentimento ou sem a percepção do usuário. Então, a partir desse momento, houve acesso a outras máquinas, e a gente consegue ter aqui os nomes delas, então, o computador da Pátio, o computador do Sam de novo. Houve uma série de acessos, execução de script, e um outro ponto bacana também da plataforma. Como nós registramos, né, o que está acontecendo no ambiente, a gente tem todos os comandos que foram executados no script. Isso é outra, digamos assim, é outra tarefa árdua para o investigador, identificar o que foi executado. Às vezes é quase impossível de conseguir porque o atacante ele acaba apagando. Então, tendo aqui as linhas de comando, né, o que foi executado, o administrador, aqui o investigador, ele consegue ter uma visibilidade muito maior. Quando a empresa ela tem a nossa ferramenta de proteção de redes, e aquilo que o Luiz estava falando, né? O importante não é só depender de um mesmo fabricante, mas se você tiver as soluções, né, do mesmo fabricante, você consegue ter um nível maior de integração, um nível maior de visibilidade. Então, a Trend ela tem uma ferramenta que monitora o que acontece em nível de rede, e quando essa ferramenta está conectada aqui ao Vision One, a gente tem esse tipo de informação. Eu consigo dar um play e visualizar o acesso que foi feito lá da máquina do Sam, né, depois que ele recebeu o e-mail. Ele fez um acesso aqui a um site, né, Remote SA, enfim. E depois disso começam a acontecer algumas coisas na rede. O computador dele fez uma conexão com esse outro, né, com o computador da PAT, né, ou do PET, que por sua vez acessou uma outra URL e acessou outros computadores e assim por diante. Então eu consigo reproduzir, né, literalmente dar um play aqui em tudo que aconteceu, né, em todas as etapas daquele ataque, e ao mesmo tempo a plataforma ela vai registrando os objetos importantes. Então eu tenho aqui as URLs que foram acessadas, os hashes dos arquivos que foram baixados e assim por diante. Então toda essa informação, além de me permitir o bloqueio, né, uma reação automática, né, em relação a esse incidente, permite também ao administrador ter visibilidade, né, do que aconteceu e de como ele pode se proteger, né, de que ações ele pode tomar para que isso não venha a se repetir. E como último, penúltimo, na verdade, recurso aqui, informação que eu ia mostrar, quando a gente tem lá o Workbench, né, que eu mostrei para vocês, que é esse componente, nós temos uma série de ações que podem ser tomadas diretamente aqui.
Então, por exemplo, nesse outro caso que eu tenho um servidor, eu poderia tomar uma ação de isolamento. Então, eu posso, entre aspas, né, puxar o cabo de rede dessa máquina, ou desse servidor. Eu posso inicializar um shell remoto, um acesso remoto nessa máquina para visualizar em tempo real quais são os usuários que estão conectados, processos e assim por diante. E eu posso, inclusive, executar scripts. Então, nós temos clientes que já têm scripts de execução já programados, né, já criados, que fazem determinadas tarefas de limpeza, de desconexão, de reinicialização, de restauração. Então, a plataforma ela dá uma capacidade aí muito grande de resposta a incidentes. Tá? E aí, sim, por último, o que eu queria mostrar, deixa eu colocar aqui, é aquilo que eu comentei anteriormente, né, que é a integração com terceiros. Então, os clientes eles não precisam ficar limitados, né, às soluções da Trend, né, somente as soluções da Trend. Nesse painel, a gente tem uma lista das soluções para as quais a gente tem conexão nativa. Então, tem FortiGate, Checkpoint, Azure AD, Microsoft, Office 365, Palo Alto, etc. Fontes de informação, como Taxi. Então, todas essas informações, todas essas conexões, elas são nativas da nossa plataforma. E no caso do cliente, né, da empresa, tiver uma solução que não esteja listada aqui, a gente tem também uma grande possibilidade de conexão através de APIs. Então, a própria ferramenta ela já traz a documentação, né, já indica o caminho das pedras para que os clientes possam conectar com ferramentas de terceiro. Luiz, acho que da minha parte é isso. Eu tenho só 2 slides finais que eu gostaria de compartilhar, mas antes de mudar para o slide, não sei se tem alguma dúvida aí, se você também tem algum comentário, alguma coisa a acrescentar. Eu queria só acrescentar um ponto importante, né, que assim, muitas vezes hoje as pessoas ainda estão com a cabeça, né, de que a única forma de você detectar e responder incidente, por exemplo, é você ter um CIEM que correlaciona log, etc, etc, etc. E novas alternativas estão surgindo, né? Eu não estou dizendo que o CIEM é obsoleto, que não funciona, que não serve, que não é importante. Sem dúvida ele é importante, né? Mas eu acho bacana a gente entender que tem outras formas, né? Hoje você mostrou muito aqui toda a parte de integração, e é bom que fique claro para todo mundo que está assistindo conosco esse webinar, né? A quantidade de ferramentas que a Trend tem aqui, então a gente falou de proteção de e-mail, proteção web, proteção de endpoint, proteção de rede, etc., né? Fora as integrações com as demais, né? E claro que assim, não dá para a gente imaginar também comprar uma Ferrari como essa, digamos assim, né? E não ter gente para operar. Então, é fundamental que a gente consiga, mesmo tendo uma ferramenta do tipo, ter efetivamente um time especializado para conseguir trabalhar em cima disso e aproveitar todo o potencial da ferramenta. Bacana. Inclusive, para esse ponto, você me chamou a atenção para um ponto importante que eu acabei não comentando, né? Aproveitar o potencial da ferramenta. Dando um passinho à frente, né? Talvez o pessoal esteja curioso, poxa, posso utilizar isso, né? Como que faz, quanto custa, etc, etc. Então, a Trend ela tem um programa de, digamos assim, de degustação, né? Para empresas que não sejam clientes. Para quem é cliente, aí tem um outro programa, né? Mas para quem não seja cliente, não tem essa plataforma. Tem um programa de degustação por 2 meses, e a plataforma ela foi concebida para justamente dar a possibilidade, dar a flexibilidade dos clientes utilizarem na sua plenitude. E para isso foi desenvolvido um sistema de créditos. Então, a utilização ela pode começar por um único sensor, pelo sensor de endpoint, pelo sensor de e-mail, enfim, por qualquer área aí de atuação, e ele pode ser expandido através da aquisição de créditos. Um pontinho que eu queria aproveitar e comentar rapidamente antes de terminar, desculpa que eu acabo me empolgando, mas a gente tem aqui uma funcionalidade que a gente chama de Early Warning. Deixa eu colocar na minha outra console que tem mais indicadores. Aqui. A gente tem uma funcionalidade chamada Early Warning, que é justamente trazer informações a respeito de ransomware, tá? Então, como o ransomware é algo muito latente, muito complicado,
Então, a Trend desenvolveu uma aplicação aqui, né, uma feature que vai ficar monitorando o ambiente, buscando especificamente ataques de ransomware, tá? E aqui a gente indica quais os computadores potencialmente afetados, qual o nível, né, de criticidade dessas detecções. Então, aqui a gente já tem uma ação de persistência, uma ação de acesso a credenciais. Então, por exemplo, se o cliente quiser começar utilizando essa funcionalidade, essa não tem custo nenhum hoje, tá? Para quem já é cliente da Trend, basta conectar algumas soluções, né, principalmente a solução de endpoint, que os clientes já têm acesso a essa funcionalidade, tá? E para terminar, então, deixa eu só voltar aqui no meu slide, só para passar a última mensagem. Bacana, acho que está aparecendo para vocês. Eu tinha falado com o Luiz que eu não ia mostrar nada de comparativo, etc., né? Porque no final todo fabricante ele tem as suas virtudes, né, os seus comparativos, os seus documentos. É que justamente ontem saiu esse estudo da Forrester, então tem até o QR Code, o link, se alguém quiser acessar, justamente analisando esse tipo de tecnologia, né, de XDR. E a Trend ela foi considerada como sendo a fornecedora, como tendo a tecnologia mais completa nesse sentido. Então, achei interessante compartilhar, não só pelo fato da gente estar aí na liderança, etc., mas esse tipo de tecnologia hoje é praticamente uma obrigação quando a gente fala em termos de segurança, tá? E por quê? E aí sim o nosso último slide, tá? Porque hoje os ataques eles são direcionados, né, com esse viés financeiro, como eu comentei, né, buscando até dupla, tripla extorsão. O ransomware é utilizado, que é muito utilizado nesses ataques. Infelizmente, quando ele é executado, a vítima tem muito pouco a fazer, não dá para reverter a ação. Aí, basicamente, são duas opções, ou pagar o resgate, ou restaurar um backup e acionar um plano de disaster recovery, mas aí o estrago já foi causado, né? E por isso que, no nosso entendimento, a prevenção é a melhor solução, é a melhor arma. Tá? Aquele tema, né? Melhor prevenir do que remediar e nada mais certo nesse tipo de situação. E com as ferramentas adequadas, por exemplo, com uma solução, uma tecnologia de XDR, que consiga fazer essa detecção, dar visibilidade, né, e consegue alarmar, né, indicar o menor desvio que possa estar acontecendo, aumenta muito a chance de o ataque ser identificado, né, e contido num estágio inicial, antes da execução do ransomware ou antes da exfiltração de dados, tá? Que são os principais payloads aí, nas principais dores de cabeça dos nossos clientes. Então era isso, eu queria terminar com essa mensagem, tá? Que independente da tecnologia, da ferramenta, da plataforma, é muito importante olhar o ambiente como um todo, em busca desse tipo de indícios, porque depois, infelizmente, é muito complicado de reverter. Bacana, Luiz. Agora sim, posso considerar terminada aí a minha parte. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelo seu tempo e pela excelente apresentação. Bom, deixa eu só finalizar aqui o nosso evento com os últimos 2 slidezinhos aqui de como a Future efetivamente pode ajudar o cliente em tudo isso que a gente falou hoje, né? Bom, primeiro ponto importante é a Future, ela em sua estratégia trabalha basicamente com 3 pilares, né? Planejamento, proteção e resposta. Né? Então, nós conseguimos entregar segurança fim a fim. Desde o momento de apoiar o cliente na análise de maturidade do seu ambiente, traçar um roadmap de segurança, passando pela proteção do ambiente em cada uma das 5 camadas e chegando na parte de resposta, gerenciando ameaças baseado em risco, baseado em incidente, tratando até a continuidade do negócio. Né? Então, a Future tem hoje soluções completas para endereçar todo esse sentido. E essas soluções elas podem ser entregues de 2 formas. Ou no modelo tradicional, venda de produto, então eu te entrego o produto, faço a implantação, e caso você tenha algum problema, você contrata um serviço específico, ou efetivamente entregando uma solução completa ao cliente, né? No qual eu entrego produto mais todo o serviço
de gerenciamento, otimização e etc., o cliente podendo, inclusive, pagar isso de modo mensal, sem precisar, por exemplo, ter que ter um grande desembolso. Então, por exemplo, nós estamos agora no final do ano, né, meados aí de outubro. Então, uma contratação feita agora, por exemplo, um processo começar a ser implantado em novembro, ele vai estar funcionando em dezembro, efetivamente, o primeiro faturamento para o cliente vai ser em janeiro. Então, se você contratar uma solução hoje como serviço, você não paga nada esse ano, provavelmente. Né? Então, você consegue usar isso até como uma flexibilidade de não tenho orçamento, mas preciso me proteger. Ok, é um caminho que a gente tem. Tá? Então, a Future ela tem a Trend como grande parceiro e alguns outros parceiros para compor o nosso portfólio, para entregar segurança fim a fim e um time altamente especializado de serviços para conseguir endereçar todos esses grandes desafios de segurança. Tá? E por isso, contem com a gente. Tá? A ideia hoje, basicamente, foi essa. Tá? Deixa eu ver aqui, porque tem alguma... Beleza. A ideia, basicamente, hoje foi essa. Tá? Queria já convidar todos os presentes aqui para o nosso próximo evento. Ele vai ser agora no dia 27/10, também às 14 horas. Né? E o tema dele vai ser, basicamente, protegendo o backup em nuvem contra ataques e ransomware. Né? Então, muitas vezes, as pessoas se preocupam com o seu ambiente on-premise, né? Não trabalham a parte de proteção das informações que estão em nuvem, né? E muitas vezes acabam tendo seus dados em nuvem criptografados. Né? Então a gente vai abordar um pouco esse assunto, contextualizar, trazer os problemas, trazer as soluções e mostrar na prática como isso funciona. Né? Então conto com todos vocês lá. Estou vendo aqui, não vejo nenhuma pergunta adicional. Né? Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos e a gente encerra por aqui o nosso evento de hoje. Muito obrigado e boa tarde a todos.